galera do Coffee Night, tudo bem? E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo. Então, galera, até eu vou falar dando risada, né? Porque Acho que merece, a criança merece mudar, né? Vale a pena. só pra gente falar o que. Você pode ver que a gente tá falando a parte 2, mas ninguém tem camisa roupa, né? Isso. Não, tomei banho e troquei de roupa. Deu tudo errado, na verdade, mas que bom que deu errado. É Né? verdade. Nós saímos daqui, todo mundo falando, se ligando, cara, que baita gravação que a gente fez. E aí o Kleber falou, ficou, deixa eu chegar em casa porque eu acho que deu problema. Não, mas uma parte anterior que foi legal também, a gente tinha mandado um endereço pra Annelise lá, uns 2, 3 anos atrás. E a Annelise mandou assim, eu tô em tal endereço. Daí eu falei, putz, mas É o outro estúdio, né? É, exato. Mas isso tem um motivo, né, gente? Isso foi o Grenal. A Isso. culpa disso Ah, é tudo verdade. foi o Grenal, era Isso aí. dia de Grenal. Vamos lá, né? Aquele dia deu muita coisa errada. Né? Eu digo que foi um valeu. dia de uruca, de zica. Exatamente. Exatamente. Mas o que ficou legal é que os elogios daquele vídeo foram surpreendentes, né? Que bom, né? Todo mundo falou assim, ó. E a parte 2, quando é que vem? O que vocês vão falar agora? Muita gente perguntou, você estava falando de mim, não estava? Como é que estava? A verdade ela aparece, às vezes, né? A verdade tu aparece. olha no espelho e pô, né? É, Tá exato. É acontecendo. que, na verdade, assim, toda empresa passa pela mesma dor quando a gente está falando de transição, É de verdade. transformação. Então, eu acho que é normal as pessoas chegarem e falarem, você estava falando de mim, você estava falando da empresa, né? Eu, por exemplo, com 24 anos de carreira, eu estou falando de todo mundo praticamente. É isso aí. Porque quantas empresas já passei, são 2 carteiras já assinadas e mais a empresa em cima. Então, assim, não é pra você, é pra vocês, né? Que a gente É uma história, tá é um gravando. legado que a gente Isso está aí. socando. É que nós, como consultores, a cada 6 meses, 3 meses, tu tá numa realidade diferente, numa mundo diferente, numa empresa Pessoas diferente, né? diferentes. Com pessoas diferentes. E as dores são as mesmas. É, Exatamente. Exatamente. Muda a cultura, mas a dor continua. Na última conversa a gente falou sobre DevOps, falou sobre pessoas, falou sobre Scrum Master, Transformação empresas, digital, transformação Agile digital, Coach. produto, Agile Coach. E aproveitando um post teu até hoje, né, que colocou, né, Elisa? Tá conversando hoje, dando risada aqui Isso, exato. no make-off do vídeo. Um dia a gente pode colocar esses make-offs, que acho que é mais engraçado no vídeo, né? Tinha pedido isso. Não faz isso não, gente. E uma coisa que legal que você falou, envolvendo as pessoas, dentro de todo o grupo de pessoas, a gente sabe que tem algumas pessoas que se destacam e que naturalmente são líderes, né? Isso. Ou que foram colocadas como líderes, ou que se tornaram líderes Sim. pelo próprio... Por imposição. Né? É. E aí o que eu achei legal, Elisa, é que tu conseguiu classificar esses tipos de líderes, né? Identificar Isso, e classificar. Exatamente. Porque, assim, se a gente parar para pensar lá de 1980, 1990, até os anos 2000, a gente tinha chefia, né? A gente tinha a gestão 2.0 que a gente fala, né? A gente teve a gestão 1.0, que foi a época da Revolução Industrial, que foi toda aquela época que veio depois da Segunda Guerra, onde a gente teve modelos de fábrica e aí a gente trouxe a gestão autocrática ou militar, conhecida como a militar, para dentro das empresas, onde eu ditava o que eu queria e não dava oportunidade de ouvir as pessoas, então era bem de comando mesmo, tipo, não quero saber o que você pensa sobre o seu trabalho, se você está satisfeito ou não. Eu estou mandando você fazer e eu quero que você faça. E aí vinha a gestão 2.0, que aí a gente foi para a faculdade, estudou diagrama de espinha de peixe, né, causa e efeito. Vocês devem ter estudado isso, eu fiz gestão empresarial, então estudei isso, né? Sim. E aí vinha a gestão 3.0 agora, que é uma gestão mais colaborativa, que na verdade não é tão gestão, comando e controle, mas eu quero ouvir as pessoas porque eu também faço parte desse time, eu também faço parte dessa entrega, então é uma visão muito mais humana e colaborativa do que uma visão de ditador, né? Inclusive quando você falou assim, os líderes tem aqueles caras que emergem, né? Porque o líder ele vem de dentro para fora, que a gente fala, né? Isso. São pessoas que vêm com aquele intuito de querer ajudar, compartilhar, fazer um ambiente melhor, socorrer as pessoas, trazer mais conhecimento. Então esses caras, eles já se destacam dentro da empresa ou na comunidade por ter esse tipo de proatividade. Então esses são líderes natos, né? Eles querem fazer acontecer, não importa se vai errar, se vai ter problema, se um vai reclamar, né? Quantas vezes eu já falei, vai ter 2 que vão reclamar, mas aí tem 300 que vão amar, então vamos embora, vamos seguir em frente. Sim. Né? E tem aqueles que são impostos, que para mim não são líderes, né? Para mim são capatazes, que eu falo, né? Você tem um diretor que é amigo de alguém, Sim. e aí abriu uma vaga de gerente, opa, fulano é meu parça,
fulano é meu... Vai junto. Pô, fulano, você vem, que aí você me passa tudo o que está acontecendo, né? Que é o famoso que a gente tem no Brasil chamado cargos de confiança. O QI, né? Ok. Quem indica, né? Quem indica, né? O QI. Então, assim, os cargos de confiança, na verdade, a confiança que existe não é comprometimento com o time, mas é confiança com quem está te colocando lá, né? E não é isso mais que a gente quer. A gente não quer mais pessoas que ficam comandando a gente, controlando a gente, dando prazo nas coisas sem se envolver, sem trabalhar. A gente quer uma pessoa que senta do lado da gente, que ajude a desenvolver, que veja os problemas, que socorra, que erre e fale, erramos, vamos fazer melhor, entendeu? Então são posturas, são comportamentos totalmente diferentes. E aí, pegando esse gancho, eu escrevi um artigo de como identificar um chefe de um líder, né, pra gente saber, até as pessoas dentro da empresa, ai, meu chefe é tão legal comigo, virou as costas e te ferra. Não, ele não é legal com você, né? Então, saber identificar esse tipo de comportamento. E ontem teve uma façanha, assim, que eu tenho umas coisas, de vez em quando descubro umas coisas boas na internet, né? E ontem eu tava lendo, por acaso, a Forbes. E aí saiu uma matéria na Forbes falando sobre o chefe psicopata. Nossa, mas aquilo... É um nome forte, né? E aquilo caiu assim, paf, feito uma pluma, sabe? É isso! E aí, o que seria um chefe psicopata que a Forbes colocou lá? É uma pessoa que explora os funcionários, não envolve os funcionários nas datas, nas previsões de entrega, faz os funcionários sofrer, se sente feliz de fazer um funcionário sofrer. Aquilo parece que alimenta o ego dele. Trabalha com pressão e medo, porque quando eu pressiono você e te coloco medo, olha, se você não entregar, eu vou te mandar embora. Ó, se você não fizer, eu vou te mandar embora. O medo faz com que ele tenha mais controle sobre as pessoas. Então, esse tipo de chefe psicopata é aquele que adoece a sua equipe. É aquele que a gente vê pessoas tendo problemas de pressão alta, tendo crises de pânico, perseguição. Sim. Tem pessoas que são afastadas pelo trabalho, tem gente que sai, passa por isso numa empresa e quando chega na outra, chega calado, fechado, não quer participar, tipo, não vou me abrir mais porque eu já tentei fazer parte de um time. Sim. Né? E aconteceu isso tudo quando eu mostrei quem eu era. Então, na verdade, o chefe psicopata, ele é uma pessoa assim de... Como é que eu vou te dizer? Ele é uma pessoa tóxica. Sim, ele contamina. Entendeu? Ele contamina. Ele é aquele tomate podre que vai apodrecendo e vai contaminando. Porque se você tem pessoas ali em volta querendo se dar bem com o chefe, ou aquele cargo de promoção que tá rolando, ou aquele projeto que todo mundo quer fazer para ficar bem na fita, ele vai colar com esse cara e ainda vai bater palma para tudo que ele faz. Né? E geralmente esses chefes psicopatas, como eles falaram, eles não demonstram esse tipo de comportamento perante aos outros chefes, né? Os outros chefes, não, eu sou ágil, e meu time agora está rodando ágil, cara, nós estamos fazendo um trabalho excepcional. E quando você vai conversar com as pessoas estão passando por esse tipo de problema. Então, que coisa horrível, né? O que eu acho um dos principais efeitos, e eu fico bem chateado, já trabalhei com vários chefes assim. Por exemplo, nosso mercado de TI está muito aquecido. Uhum. Cada vez pessoas mais jovens estão entrando no mercado com a gente. E não estão sendo estão sendo formados dessa maneira. É. E esse cara vai começar a carreira assim, e se ele não se ligar, se ele não sair, não for para outro lugar, ele vai virar uma pessoa tóxica nesse mesmo time dele. Porque ele foi formado, ele foi forjado nesse tipo de time. A gente fala muito de mente criativa e tech leader, que é o cara que tem que ser facilitador do time, só que... Não quero botar muito no assunto que a gente falou, mas o empoderamento do time às vezes não permite. Esse gestor às vezes não dá poder para a pessoa técnica. Ele não dá abertura. Exatamente. Eu vi uma palestra no Kikon da Catherine Pro, ela é Senior Engineer no Google. Ela é a rede do projeto Kubernetes. E até depois a gente pode postar. E ela falou sobre a pessoa tóxica. Tanto o líder quanto a pessoa. Que é o quê? Que ela não tem ideias construtivas, que ela não sabe valorizar o trabalho do próximo, e que ela não tem uma comunicação, o soft skill de comunicação dela bom. E o que ela faz? Ela faz a síndrome do pânico, né? As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de opinar, as pessoas têm medo de numa caixinha fechada ali, sendo controladas, né? Exatamente. E ninguém melhora o processo porque tu não tem mais empatia, né? Sim. A pessoa tá te tratando mal, ela não tá te dando oportunidade, tu acha que tu vai demandar horas da tua vida para ajudar naquele propósito? Não, né? Tu vai simplesmente virar as costas, né? Não, e geralmente, se vocês observarem,
As empresas que têm ambientes de caos, ambientes de insegurança, de desconforto, elas não têm uma avaliação 360 graus. Não. Ou seja, todos os membros do time são avaliados no desempenho deles, na carreira deles, mas nenhum deles pode avaliar o seu líder, o seu chefe, o seu gestor. Então, isso já faz com que eu tenha um ambiente tóxico, porque, na verdade, eu estou massageando o ego desse cara, né? Esse psicopata está cada vez... É como se fosse um monstrinho e todo dia eu estou alimentando ele quando eu não faço isso. Então, quando eu começo a ter feedback, quando eu começo a ter código de conduta, que aí é muito em cima da ética, pesquisa de clima, isso tudo são pesquisas que eu levanto junto com as pessoas que estão dentro da empresa e eu sei exatamente onde atacar e qual o problema que está acontecendo. Se eu não faço, não carrego esse tipo de boa prática, né? Pesquisa de clima, feedback 360 graus, código de conduta, na verdade eu estou deixando que as pessoas se comportem do jeito que elas quiserem. E aí, claro que num ambiente que as pessoas vão se comportar do jeito que quiser, sem regra e sem política, quem está mais acima vai ditar como quer que as coisas funcionem. Sim. Até contando um caso, um tempo atrás, um projeto ultimamente que eu passei, aconteceu um caso assim, o chefe chegou, falou uma bobagem, alguma coisa assim, e eu como líder do time, o cara chegou pra mim, ficou, não se teve mais uma linha de código com esse cara. Uma semana o cara estava fora, saiu fora. Uma pessoa que já vem cair num ambiente assim, se ele já está se guardando, se já vem um pouco mais... Ele não fica, o time não vai para frente. Então o rodízio é muito grande, a gente diz assim, a gente não consegue formar times. Não, isso é geral agora. É geral. Porque assim, hoje eu estava até tentando lembrar, eu li uma vez na pesquisa da Veja, que a Veja fez uma pesquisa, de salário, o que te atrai dentro de uma empresa? É o ambiente... são as pessoas, a forma como as pessoas são tratadas, se tem plano de carreira, como é que é feito isso, né, se eu quiser trabalhar. E assim, em quarto lugar ficou a parte financeira. Aqui apareceu em primeiro lugar foi ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas querem ir para um lugar, fazer o trabalho delas e ir embora. Elas não querem se envolver emocionalmente. Se não for bom, eu não quero me envolver. E aí, de repente, é engraçado porque quando eu comecei a ler isso, eu lembrei daquelas pessoas que chegam às 9 horas, bate ponto, né? Trabalha até às 6 horas, bate ponto e vai embora. Não, mas falando, precisa que você fique. Não dá pra ficar. Entendeu? Então, são pessoas que, se você for conversar, já passaram por dores, já às vezes investiram muito em outras empresas, já deram sangue e suor, ficaram até mais tarde e não foram valorizados. E aí, quando a gente está falando de valorização de profissional, a gente tem várias formas de valorizar. Então, o ambiente tem que ser bom, que a gente fala até isso da gestão 3.0 agora, porque como que eu vou pensar em inovação, que a gente está falando tanto ultimamente como inovação, como que eu vou inovar dentro de um ambiente de pressão e de caos? Sim. E se eu tenho boas ideias, eu vou querer dar a contribuição das minhas ideias se eu não sou feliz onde eu estou? Eu vi uma matéria sobre, até um assunto que a gente já discutiu bastante, Vinícius, sobre por que as mulheres estão avançando mais em cargos de liderança. E aí a resposta é muito simples e está aos nossos olhos, porque a mulher ela tende a ser mais sensível, né? Ela escuta melhor as pessoas, ela não tem aquela questão de se tu conversar com ela sobre um problema emocional teu, ela não vai te olhar. Claro, não estou generalizando, existem exceções, mas ela não vai te olhar e falar... Carreira, eu quero bonificações, vale cultura, participar de eventos, palestrar pela empresa, virar um embaixador da marca da empresa. Então, assim, se a gente não conversar e ouvir as pessoas, realmente elas vão fazer o que você falou, a gente vai ter turnover, que é o que está acontecendo. E isso vai também do funcionário, mas vai muito também da empresa escutar o funcionário. E aí vai tudo aquilo que tu comentaste antes, feedback 360, a empresa também tem que receber o feedback do funcionário para ela. Não é só o funcionário que tem que receber onde ele tem que melhorar, o que ele tem que fazer. E obviamente ela tem que receber e implementar algumas coisas, não adianta também entrar por um ouvido e ser pelo outro, como qualquer outra coisa. Isso aí é uma questão importante que a gente vê em muitas vagas de empresa. O tech leader tem que saber framework, ferramental, E o comportamento. Mas ninguém fala de soft skill, ninguém fala de comportamento, de escutar as pessoas, conversar, entender, né? Porque ninguém é máquina. Se eu hoje, por exemplo, isso é pesquisa também. Se eu hoje estou gripado, debilitado, a minha média diária de produtividade cai. Isso é natural, nós somos seres humanos, somos máquinas, né?
Então, só que essa coisa, o líder técnico, ou o líder de projeto, ou o Scrum Master, que a gente às vezes fica naquele meio do muro, o próprio gestor, ele tem que entender esse contexto para poder, né? E hoje em dia está mais latente ainda, principalmente a parte técnica. Hoje, qualquer um resolve o problema, a internet está aí, a ferramenta está aí, tu consegue pesquisar, mas o soft skill vem de ti. É uma coisa tua, que tu vai absorvendo, vai aprendendo. E o que eu faço? Eu não gosto de tratar as pessoas como as pessoas não, como eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, para mim, isso é o principal, entendeu? E vocês estão falando isso, eu tô me remetendo a uma outra empresa que eu fui em outro estado, que eu cheguei lá, a empresa tinha máquina de fazer refrigerante, olha só, eu nem sabia que existia isso. Tinha máquina de fazer refrigerante, tinha mesa de bilhar, tinha totó, tinha videogame, patinete para você andar dentro do, né, pessoal e tal. E cadê todo mundo trabalhando? Você não via ninguém andando de patinete. Você não via ninguém jogando ping-pong. Você não via ninguém na mesa de bilhar. E eu falei, bom, beleza, é porque 10 horas da manhã, né? E aí deu meio-dia, nada. Aí deu hora do almoço, tá, normal, de meio-dia a 1, tá. Deu, acabou 1 hora, todo mundo voltou pra mesa. Aí deu 2 horas, deu 3. Mas gente, mas pra que tem isso então? Não, é porque a gente atrai muita gente para trabalhar aqui. Só que as pessoas, vocês têm noção, cada profissional lá, gerente de projetos, se a gente for ver, tinha 20, 25 projetos para tomar conta. Você acha que um cara vai ter tempo para fazer? Vai ter tempo para andar de patinete? Até porque, coitado, se ele pegar o patinete e passar, cantando, o nego vai falar que você não tem projeto para tomar conta. Exatamente. E outra, muita pessoa ficou assim, mas se eu sair, não tá falando o que eu tô passando. Então tem todas, acho que a linha é muito tênue, né? Tipo, da liberdade que dá para o funcionário, da forma que ele vai trabalhar, com o que vai acontecer. Também vai muito do funcionário saber o momento que está vivendo, o momento do projeto. Se, por exemplo, eu não vou ver o Kleber lá ferrado no trabalho, esperando. Isso. Não vou parar para ajudar ele, eu vou sair e vou estar jogando. Não, cadê seu espírito de equipe, né? Cadê o espírito de equipe? E isso a gente sabe que acontece. Não dá para, não vamos tapar o sol com a peneira. É difícil, é bem complicado, mas não adianta, né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, com a experiência que a gente tem. Eu estou num projeto onde eu tenho um gerente de projetos, eu tenho uma pessoa responsável por aqui, um stakeholder, e esse cara é gerente de voz, ou seja... Comando e controle. Microgerenciamento. Microgerenciamento. Ó, passou um dia do meu cronograma, hein? Pois é. Você só tem 2 dias para fazer essa atividade. Você me prometeu às 4 da tarde, você não me entregou. O que a gente faz? Ó, o que vai acontecer? Esse cara, ele acha que ele manda, mas ele não manda de fato. Aí você vai ter o perfil do profissional que gosta disso. Por que tem profissional que gosta de ser mandado? Porque ele não se compromete. Sim. Então, aquele cara que é conformado, que ele fala assim, eu só quero, hoje eu falei até isso na palestra lá no PMI, eu só quero ganhar o meu salário e me aposentar. Para esse cara, com esse tipo de perfil, ele vai amar que o cara fique cobrando ele. Porque qualquer coisa que acontecer, ele fala, foi o cara que pediu para fazer nesse tempo. Foi ele que pediu essa demanda. Então, ele se camufla, ele se esconde atrás das ações de uma outra pessoa que cobra ele. Quando a gente vai para o ágil, quando você pega lá o post-it e você fala, não, vou levar 2 dias para fazer isso na frente de todo mundo está esperando que em 2 dias você entregue aquilo. Sim, exatamente. Não, e a nossa vida de consultor é pior ainda, né? Porque a gente fica um dia no cliente, 2 dias no outro, e o que acontece? O pessoal fica te esperando, não, semana que vem o Kleber tá aí, nesse tal dia, e tu tem aquele dia para resolver. Isso eu passo bastante. Não, assim, a nossa vida é assim, é ferro e ferro. O consultor tá vindo aqui semana que vem, deixa que ele resolve. E assim, não tem essa de que o Vinícius resolve amanhã. Não, isso aí. é hoje e não tem o que fazer. Mas pegando um gancho com o que você falou, eu, por exemplo, sou um tipo de profissional e sempre fui, que eu não aguentava esse tipo de gente trabalhar com essas pessoas, assim. Sim. Annelise, aí tá pronto. Annelise, você tem que entregar até o final de tarde. Teve um dia que eu dei um berro na minha mesa, que o gerente falou assim, olha, hein, o diretor tá esperando essa apresentação no fim de tarde. Eu falei, são 12:00. Aí ele olhou pra mim e falou, você tá de cara feia? Eu falei, não, eu estou mal, eu estou aborrecida. Porque se você me deu esse trabalho para eu fazer, é porque você acredita no meu potencial e sabe que eu vou ser responsável de fazer. Então não me cobre se ainda não bateu o tempo. Sim, exatamente. Eu tenho
vou dizer, um grande amigão meu, que trabalha comigo hoje, ele é um cara extremamente descanado. Então eu brinco com ele, às vezes eu vou dormir com o áudio dele e eu acordo com o áudio dele. Já veio cachorro. Não precisa, relaxa, tá tudo certo, deixa comigo. A gente é maduro mesmo. Exato. Mas é o medo, né? Exato. Então ou você confia ou você não confia. Sim. Não dá pra você Não, ficar. não é nem questão de confiança, ele sabe, mas é que é o jeito, Ansiedade, talvez, né? o jeito que ele foi formado, por isso que eu quis voltar lá atrás. Porque daí, vendo a história de vida dele, as histórias que ele participou, ele foi forjado daquele jeito. Então não tem mais o que fazer, entendeu? É difícil. Esse ano eu fiz uma conversa com o Renan da Capa Verde, querendo bem. Renan, te queremos aqui, tá? Tu me enrolou, mas... Vem, Renan, pra cá, vem pra cá. E ele tava falando exatamente uma coisa como essa. Como hoje ele é diretor de engenharia na Nubanking, ele falou, eu não posso me envolver em todas as questões técnicas. Não. Então eu tenho que exercer o poder de delegar. Tem que dar autonomia. E eu tenho que dar autonomia e saber que as pessoas que eu estou empoderando para isso, elas têm capacidade técnica tanto quanto a minha ou mais. E às vezes você sabe até que vai errar. Exatamente. Mas o errar é bom, que vai fazer a pessoa aprender e fazer o correto. Isso aí. Porque a gente que é consultor, a gente não vai estar lá para sempre. Isso. Então as pessoas têm que aprender a se virar quando a gente não está. Senão eles criam uma dependência com a gente. Tipo assim, eu só vou fazer quando o Vitor tiver, só vou fazer quando o Kleber tiver, quando a Annelise tiver. Não, você vai fazer em todos os momentos, eu estando ou não estando. Isso aí. Porque um caso clássico, até quem já leu a biografia do Steve Jobs, o cara foi um gênio na matéria de criação de produtos, mas que trabalhar com ele era impossível. Porque era o jeito dele, a imposição dele, a perfeição dele, e as pessoas não tinham a oportunidade de mostrar o seu valor. Sim. Então, e isso eu vejo, claro, dadas as proporções, que, cara, às vezes as pessoas que estão entrando no mercado, elas são moldadas, são forjadas, não por uma mente criativa. A data, a prazo, a grito, e quando eu falo grito, não é aquele grito, faz isso que tá errado, não. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. É sempre uma política do medo, tem né? a questão do orçamento, né? Tipo, o orçamento do ano que vem tá dependendo disso aí, isso aí. sabe? Então, não tem... Gente, para pensar. Agora vamos puxar isso, né? Quando que a gente faz o budget para o ano seguinte da empresa? Agora, em outubro. Outubro? É outubro? Mas peraí, o ano ainda não chegou. Você ainda não entregou os projetos desse ano. E por que eu tenho que fazer budget para um ano? Se eu nem sei se eu vou consumir isso tudo. Perfeito. Entendeu? Não tem muita lógica. Quando a gente começa a trabalhar com empresas maiores, que você começa a entrar em comitê, como é que a gente fala? OPEX, CAPEX. Nossa, OPEX, isso daí, CAPEX, quando eu morrer, eu não quero mais ouvir isso. Então, assim, quando você começa a ver OPEX e CAPEX, você começa a ver aquela discussão, o meu projeto é mais prioritário que o seu, eu preciso de mais dinheiro que o seu, não sei o quê. Você começa a pensar assim, meu Deus, olha, eu coloco várias áreas de negócio da empresa para brigarem, para mostrar, uma tem que mostrar que é melhor que a outra, ou que tem mais necessidade de fazer do que a outra. Sendo que eu não sei se nem ano que vem isso vai ter valor de negócio. Sim. Se vai ser importante. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar o formato. Quando a gente fala de mindset, as pessoas estão vendendo mindset como se fosse um tarja preta, né? Sim. Assim como inovação. E as pessoas ainda não perceberam que parar, olhar, observar e perguntar o seguinte, qual a lógica que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque se vocês pensarem, as empresas que têm o maior capital intelectual e financeiro hoje são pessoas que têm espaço para fazer isso. São pessoas que não trabalham nesse fluxo. Você vai no LinkedIn, lá em São Paulo, você vai no Facebook, você vai nessas empresas, você vê que o ambiente é colaborativo, você vê que as pessoas entram em horários diferentes, se falam, conversam, desenvolvem as coisas, trabalham em horários diferentes, tudo dá certo. As pessoas geram valor, traz inovação, então por que eu tenho que trabalhar sob pressão? Exato. Sabe que essa questão de horário é uma coisa também que nós somos old school, né? Então eu sou um cara que sempre fui de chegar muito cedo no trabalho. E eu não via com bons olhos as pessoas que chegavam tarde. Só que depois eu comecei a trabalhar com pessoas tão boas que chegavam tarde, né? Que eu comecei a rever isso aí e falei, cara, ele tá entregando, tá tudo certo. Ué, vocês vão rir que eu vim morar aqui e aí eu contratei uma faxineira. E aí a faxineira falou, que hora que eu venho? Eu falei, qualquer horário. Ué, mas é assim? Eu falei, você não tem a chave da casa? Você não tem a chave do apartamento? Tá aqui. Mas você vai me dar a chave? Vou, eu tô confiando em você. Se sumir alguma coisa, eu pego a chave de volta. Mas que hora que você vem? Cara, eu vou estar o dia inteiro fora. Então, assim, se você vier de manhã, se você vier à tarde,
Tem comida ali na geladeira, tem água, tem material de limpeza aqui. A única coisa que eu quero, chegar em casa e a casa tá limpa. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Aí a vizinha do lado chegou pra mim e falou, guria, olha, a sua faxineira só ficou meio período. Ela foi embora depois de meio período. Eu falei, tá, mas ela fez o trabalho dela. Ah, não, mas aqui em casa ela fica o dia inteiro. Então, assim, sabe, tudo que é diferente vai incomodar. O que eu quero dela é a produtividade. Eu quero que ela limpe os vidros, que ela limpe a casa. Ela fez o que combinou, cara, vai embora. Porque se não for, vai começar a fazer merda. É porque capacidade... Começa a inventar coisa que não tem. Capacidade produtiva intelectual não é movida a grito, né? Se alguém souber essa forma, pelo menos todas as empresas que... Até, eu não lembro o artigo agora, eu recebi o link das 10 empresas que têm a maior capacidade intelectual do mundo, que eles brincam. É difícil medir, mas tu coloca isso em vertente de produto, né? Sim. Nenhuma delas tem estrutura hierárquica fixa a nível de pirâmide. Sim. Né? Todo mundo está numa estrutura rotativa e de time. Se ali deu certo, por que não pode dar certo nos lugares? Né? Porque tem o ego, tem o status, tem o poder, tem o apego, né? Tem o zelo. Esse é o principal, falando de líder, eu acho que esse é a principal pontinha que machuca, né? O ego. Quando começa a abrir um pouco mais, é ali que tá pegando, né? Não, e a gente parando até para falar do nosso trabalho como consultor. Se a gente fica durante semanas e semanas, 8 horas por dia na empresa, 9, 10 horas, a gente não produz tanto. Igual que a gente ficasse 2, 3 vezes na semana naquele cliente. Isso, exatamente. A gente fica tão desgastado, é tão sugado com tudo, que quando a gente não tem, parece que a atração diminui. Exatamente. Eu não sei se vocês sentem não, isso, mas eu sinto isso. Aí tu vai evitando um assunto pro outro em pouco tempo que tu não consegue. É muito difícil, né? A gente teve uma época que a gente estava assim, atendendo mais ou menos quase 3 clientes por semana. E era tão difícil trocar o contexto, assim, de um dia pro outro, que demora, sabe? É bem complicado, né? Então, essa parte, então acho que a pessoa tem que ter um pouco mais de tempo para respirar, para pensar, para olhar. É muito complicado ficar trocando assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá. Muito difícil. Eu, como empresa, eu tenho uma situação hipotética, eu tenho um líder psicopata. Um chefe. Não fala de psicopata, não. Por que você está elogiando o psicopata? Pelo amor de Deus. Eu tenho um chefe psicopata. E eu tenho um líder que emergiu lá naquele time. Nessa situação de confronto. O chefe vai tentar apagar o líder de tudo quanto é jeito. Eu, como parte não envolvida, pensa tu, analisa numa parte não envolvida nesse contexto. Tá olhando de fora. Tá olhando de fora. O que você faria como consultor, o que você faria para tentar resolver esse problema? Olha. Eu resolveria fácil. Aí eu sei que você é roots, entendeu? Não é assim, olha só, não é assim. O que a gente costuma fazer, tá? Existe o RH que acompanha, né? E em cima desse chefe existe um diretor, um gestor. Então, assim, o que eu costumo fazer é falar, olha, se esse líder, bom, do jeito que a gente está vendo, continuar embaixo dessa pessoa, vocês vão perder essa pessoa. E vocês perdendo essa pessoa, todos os seguidores dele vão atrás. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um líder e ele sai da empresa, quantos saem atrás dele? É verdade. Isso aí. Pessoal, só para entender o contexto, perder capacidade intelectual não é que perder somente dinheiro. É perder capacidade de entrega de produto, conhecimento, serviço, processo, networking. É tudo que você construiu e tudo que a empresa investiu naquele profissional vai pro ralo. Quer dizer, vai pro ralo não, vai com ele. Vai com ele. Isso aí. Vai com ele. E é a política de desbravamento, né? Eu saí daqui, pedi para o capacidade intelectual, foi para lá deu certo, qual que é a natureza da situação? E ele vai puxando. Vai puxando. Porque é indicação, né? E o LinkedIn trabalha isso. E hoje, muito bem, né? Nosso mercado, do jeito que tá. A gente como consultor, eu como consultora, vocês também, a gente vai trabalhar numa empresa, abre vaga, primeira coisa que as pessoas já fazem, quando vê uma vaga lá, Annelise, você está trabalhando nessa empresa? Tem vaga? E o que você acha de eu me inscrever na vaga? Aí vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, daqui a pouco vem todo mundo que estava trabalhando naquela empresa antes com você para outra empresa que você está trabalhando atual. Então isso não é a frase, a Annelise levou todo mundo daqui. Isso. Não é. É a liderança. Isso aí. É que você é uma referência. Então eles sabem que aonde você estiver passando,
você vai levar qualidade, você vai levar ética, você vai levar liderança. Então, assim, nesse caso que você voltou, só pra gente não perder o assunto, a gente chama o RH, chama quem está envolvido ali e fala isso. Não chama o chefe psicopata, porque é psicopata, né? Então a gente chama e fala assim, olha, se não tiver um trabalho forte em cima dessa pessoa, você vai perder. Então o que a gente costuma fazer é, vai tirar esse cara de repente desse nicho, desse time de produto e serviço, vai levar ele para outro lugar, mas que ele possa ascender, ter uma carreira, entendeu? E ficar isso como um ponto a ser cuidado e tratado, porque podem emergir outros líderes ali e esse cara detonar. Então, até que ponto vale a pena você manter um chefe psicopata? Exatamente. O chefe psicopata, eu imagino que ele veja o líder, a emergência dele. Você fala chefe psicopata olhando um cara com terno com faca. Esse cara vai pegar o meu lugar. Isso aí. Esse cara vai pegar o meu lugar. Então... É uma ameaça, né? Exatamente, constante, uma ameaça. Uma ameaça constante. Mas olha, é interessante a gente pensar nisso, porque é o seguinte, tem uma galera que está vindo agora, que está vindo com outro modelo de instrução, de desenvolvimento. Se vocês pegarem essa galera de 20 anos, é outra parada. Sim. Quando ele chegar na empresa e dar de cara com o chefe, não estou falando nem do psicopata, eu estou falando daquele controlador de hora, chegou na hora, saiu na hora, né? Aquele cara que enche o saco da gente. Se ele chegar ali dentro e der de cara, ele não pensa nem duas vezes. Ele não tá nem aí se ele vai perder fundo de garantia. Até porque não vai ter mais, né? Vamos parar pra pensar? O vínculo mudou. Na hora que entrar essa lei nova trabalhista, a coisa vai mudar de uma forma. Se a gente está vendo turnover agora, a gente vai ver muito mais, porque não vai ter mais garantia. Hoje o chefe precisa muito mais. Se não tem mais garantia, por que eu vou ficar ali sendo pisoteado? Porque hoje o chefe precisa muito mais do funcionário do que o funcionário ser chefe da empresa. Isso aí. E um ponto que, claro, competir com uma empresa que te paga em euro, em dólar, é uma questão que é bem discutível. Mas, claro que é bem discutível. Isso é bem discutível. Só que eu acredito muito que se as empresas refletissem, provavelmente, com essa questão do trabalho com os times, as gestões, a forma de se relacionar com as pessoas, algumas pessoas não sairiam tão fácil, não fariam tão longe. Exato. Porque tu vai se sentir bem, tu vai ter um lugar bom para trabalhar, tu não vai se sentir perseguido. Nós falamos no outro vídeo, né? Nós somos consultores, todo mundo sabe de onde a gente vem, a gente está quase 10 anos na empresa. Né? Então é uma coisa onde a gente se sente bem, tem um bom acesso com os nossos chefes, então não sou nem um pouco chefes psicopatas, então eu acho que isso também envolve muito, né? Essa troca que a empresa tem que dar para o funcionário. Eu acho que tudo assim, como você falou, a gente está falando de chefes, de liderança, de transição de carreira, de líderes que emergem, tudo para mim tem que ter acompanhamento. Sim. Se você está assumindo uma nova função, se você está assumindo algo que você vai ter que espelhar comportamento, valor, sabe, missão da empresa, cara, tem que ter alguém acompanhando. Claro. Tem que ter alguém fazendo uma gestão ali de desempenho, entendeu? A gente vê muito no mercado, e aí vocês vão falar, né, a gente tá careca de ver isso. O cara que é muito bom tecnicamente, que é consultor, especialista, e aí ele recebe uma proposta para ir para outra empresa para ganhar bem, a empresa vai lá e vira ele gerente. É a primeira coisa que passa. Aí o cara aí ele não sabe, né? Não sabe trabalhar, ele não foi trabalhar como. Ele era técnico, ele não tem nada de. Ele pode ser um líder técnico, mas em matéria de pessoas, de gestão de pessoas, ele não foi preparado. E aí ele começa a comandar. Por quê? Comando é uma coisa que já está dentro de nós. Sim. E é uma defesa. Se você está num ambiente que você não sabe o ambiente como trabalhar, você vai se defender dele. Então você defende comandando ou mandando nas pessoas, né? E aí você começa a ouvir os técnicos, e isso eu ouço demais quando a gente está fazendo transição. Pô, Anne, ele era tão gente boa, aí virou gestor, ficou um babaca. Aí você começa a ver que o sistema, o próprio sistema, que a gente fala que empresa é um sistema de pessoas, começa a excluir, né, esse profissional porque ele era bacana, mas agora ele virou gestor e ele nunca foi gestor de pessoa, nunca teve paciência com pessoa e agora ele só manda na gente, então ficou babaca, eu não quero. Aí começa a excluir do futebol, exclui do churrasco, exclui das festas, e aí você vê o cara assim, pô, eu gostava tanto do pessoal, o pessoal agora nem me chama mais para as coisas, mas será por que não chama? Exatamente. Então assim, aí a empresa faz o quê? Coloca esse cara, esse profissional como um gestor,
3 meses depois, não deu certo. A gente vai mandar embora. Queima o cara. Aí queima o cara. Bom, acho que o papo foi, de novo, sensacional, excelente. A gente fala, hein? Muita coisa. Olha, se deixasse, a gente ia noite afora falando. Muitas histórias de tecnologia, né? Mônica, de novo, te agradeço novamente pela disponibilidade por vir aqui. Nada. Tem muito assunto que quiser vir de novo. São meus vizinhos, são meus vizinhos. Então a gente está sempre aberto para te receber. Não quiser falar de novo. A gente continua acompanhando aí os seus posts. Pessoal, olhem de novo. Esse post do chefe da Denise é sensacional. Acompanhem lá o artigo também. Não, nós estamos aí para ajudar. É um prazer estar aqui falando de novo. Eu estava até falando com eles que essa palestra de como liderar pessoas em ambientes ágeis, tem 3 anos que eu estou dando essa palestra no Brasil inteiro, é a palestra mais estourada da minha carreira. E perante isso eu criei um workshop chamado Lead Agile Teams, que é como as pessoas trabalham os times em agilidade. Então a gente fala de modelo de aprendizagem, plano de carreira, mapa de competência, liderança ágil, mindset ágil, comunicação verbal, não verbal, não violenta. Isso. Eu li um livro sobre isso. Essa de fala, né? Isso é um assunto então eu coloquei isso muito. tudo num workshop, é um workshop de 2 dias, mão na massa. Mas é um workshop para pegar essa pessoa que vai virar um SM, um Agile Coach, até mesmo um gestor de pessoas que trabalha em recursos humanos, mas para trabalhar essa pessoa e falar assim, olha, é esse ambiente que você vai encontrar e é dessa forma que você tem que trabalhar. Então é uma dica aí, vão vir muitos mais posts para vocês. Fazendo um merchan, assim, nosso espectador, se a gente quiser contratar o workshop, como é que ele te chama? O que tem que fazer? Entra lá no meu site, gente, vocês estão ótimos. A gente tá ficando profissional. Eu tô vendo isso, tem que pegar as aulas com vocês. Onde é que entra pra minha Então, eu tenho um site chamado www.anelisegripe.com.br. Lá tem e-mail para contato, tem workshop, tem treinamento, tem a consultoria. Então, vocês entram lá no site que vocês me acham. E no LinkedIn também, Annelise Gripe. É só pegar meu nome aí no vídeo e sair buscando na internet. Nós vamos colocar embaixo e galera. Elise, agora eu te agradecendo. Obrigado de novo. Desculpa toda a bagunça que a gente teve, mas valeu a pena pelas risadas. Eu acho que esse tema hoje, a gente não falou muito do assunto, mas a gente só está falando de pessoas, de diversidade, que é um assunto que dá mais um vídeo inteiro. Se a gente está falando de respeito, que é uma questão, se o lugar seguro de fala, nada mais importante do que as pessoas entenderem que a opinião delas é importante. Elas têm que se sentir bem onde elas trabalham, se sentirem valorizadas e empoderadas. E a partir do momento que isso não é a realidade dela, ela tem que, ou ela muda o local onde ela está, ou ela se retira. É a opção que ela tem. Então, a gente tem que pensar, só dando um exemplo rápido para fechar, né? Os nossos pais, eu ouvi meus pais falando o tempo todo que tinha que trabalhar para pagar as contas. Né? Hoje nós não temos que trabalhar para pagar as contas, a gente tem que trabalhar para pagar as contas e se divertir. E ser algo bom. E tirar a gente da cama todo dia e falar, nossa, hoje eu vou fazer isso lá na empresa. Hoje vai ter uma reunião. Então, mudou a forma de consumir, mudou a forma de vender, mudou a forma da gente pensar, sentir, agir. Então, esquece isso. Vamos trabalhar a gestão 3.0, vamos trabalhar com pessoas e vamos fazer as coisas melhores. Galera, obrigado. Não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal, cliquem lá no sininho. Ative as notificações e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.